Olá, turma 1001, bom dia para vocês. É um prazer enorme estar aqui de volta com vocês para mais uma aula. Dessa feita, nós vamos estar fazendo uma revisão dinâmica do nosso conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Bom, eu escolhi começar por ligações químicas. Ligações químicas é o que faz um átomo se ligar ao outro, ok? Para que se formem as substâncias. Lembram disso? Então, eles podem ser de três tipos de ligações diferentes. Ou eles podem ser iônica, covalente ou metálica. Ok? Se for iônica, há sempre doação de elétrons. Um átomo doa elétron para o outro para que se satisfaça a regra do octeto. Ok? Então, iônica é caracterizada pela doação de elétrons. Já a covalente, ela é compartilhamento de elétrons. Os dois átomos compartilham, dividem entre eles aquele elétron, ok? Pode ser um par, dois pares, três pares, não importa, desde que eles consigam ter estabilidade para formar uma substância. O terceiro é a metálica. A metálica é mais fácil, porque ela só envolve metais. Se é metais, e isso tem uma estrutura, um arranjo geométrico que faz com que essas ligações metálicas sejam mais difíceis de ser rompidas, ok? São mais difíceis, tá? Então, quando eu vejo aqui, eu tenho iônica, doação de elétron, covalente, compartilhamento de elétron, e metálica, arranjo geométrico de elétrons. Se a gente olhar para a tabela periódica, a gente consegue enxergar essas três aqui com mais facilidade. A iônica são metais ligados com ametais. Por exemplo, metais alcalinos, que é do grupo 1, ligado com o grupo 7, que é os halogênios. Só pode ter ligações iônicas, não tem outro tipo de ligação. A covalente, ela pode ser qualquer elemento ligado ao hidrogênio, ou ametal com ametal. Por isso que CO2, CO, H2O, HCl, HCN, tudo isso são ligações covalentes. E ligações metálicas é metal com metal. Ferro com alumínio, alumínio com cobre, não importa. Vai ser ligações metálicas. Olhando um pouco agora mais para a tabela periódica, nós conseguimos visualizar uma tabela periódica, que é uma coisa fenomenal. Senhores, tabela periódica é importantíssimo que vocês saibam. Então, horizontal, períodos. Vertical, grupo ou família. Ok? Ok? Grupo ou família. Vertical, horizontal, ok? Horizontal, vertical, ok? Então, grupo ou família. Dentro dos grupos da família, foram assim agrupados porque eles têm as mesmas propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, foi feitos grupos, as famílias, porque ali tem os elementos que têm as mesmas propriedades. Os períodos, que são 7, é o período 1 até o período 7, ok? Eles representam o nível de distribuição, aquele K, L, M, N, O, P e Q, que são 7 também. K, L, M, N, O, P e Q. Cada um no seu período horizontal. Então, todos os elementos da tabela que estão na horizontal, naquela mesma linha, terminam a sua distribuição eletrônica no mesmo subnível, ok? Então, se for lá no primeiro nível, vai terminar em S, então S1, S2, depois P1, P2 e assim vai, ok? Bom, os grupos especiais da tabela periódica são só 5, que tem nomes específicos, tá? É o grupo 1, que é chamado de metais alcalinos. Grupo 2, que é chamado de alcalinos terrosos, ok?
Número 3, halogênios. Vou falar pelo número do grupo, não os 5 na ordem de 5, não. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. Grupo 18, gases nobres ou gases raros. Ok? Esses grupos, por assim dizer, eles têm nome específico. Não é que os outros não tenham, é chamado grupo do carbono, grupo do nitrogênio e assim vai. Ok? Mas específicos são só esses aqui. Tá bom? Bom, os gases nobres, eles não são reativos, eles não reagem, não se combinam, por isso que eles são nobres, são metidos a besta, não se mistura com ninguém. Ok? Os gases nobres. Tá? Esse daqui, ó, metais alcalinos terrosos, eles são sempre positivos, formam íons positivos. Metais alcalinos, mais um. Metais alcalinos é sempre mais um, o íon formado. Metais alcalinos terrosos é sempre mais dois. Mais dois. Já os calcogênios e halogênios são o inverso. Os calcogênios normalmente formam íons menos 2. Não quer dizer que possam ter outros, não. Tem outros, tá? Halogênios, menos 1. Também pode ter outro número de oxidação. Mas esses são os mais normais, ok? Quando eu olho para uma tabela periódica, eu tenho milhões de informações. Que informações são essas? Eu posso ter, olhando só para a tabela periódica, saber o número atômico, o número de massa, saber a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a quantidade de elétrons. Eu posso saber qual é o último subnível, então eu posso saber a distribuição eletrônica, ok? Eu posso saber a eletronegatividade daquele elemento, segundo a tabela periódica, aumenta da direita para a esquerda e de baixo, vamos lá, ó, eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletropositividade é o contrário, aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eletropositividade. Raio atômico também aumenta no segundo a tabela periódica, da direita para a esquerda e de cima para baixo, ok? E assim vai. Afinidade eletrônica, elétrica ou afinidade eletrônica é a mesma coisa de eletronegatividade, funciona com as mesmas direções, ok? Não é que sejam iguais. Eletronegatividade é uma coisa, afinidade é outra, tá bom? Bom, tabela periódica, a aula foi mais recente, então vocês não vão esquecer os detalhes. Então, se conhecendo a tabela, você tem meio caminho andado para resolver qualquer exercício, ok? Bom, agora vamos ver um pouquinho de geometria e polaridade. Se a molécula tem dois átomos, ela vai ser sempre linear, tipo HCl, gás de hidrogênio, monóxido de carbono e cloreto de hidrogênio, ok? Se tiver três átomos e não tiver par eletrônico do átomo central livre, ela vai ser linear, tipo dióxido de carbono, cianeto de hidrogênio e óxido nitroso, ok? Se tiver par eletrônico no átomo central livre, ela vai ser angular. Então vai ter o caso da molécula da água, do dióxido de enxofre, do gás sulfídrico, ok? 4 átomos. Não tem par de elétron livre no átomo central. Então vai ser sempre trigonal plana. Caso do trifluoreto de boro, trióxido de enxofre e do CH2O, ok? Vamos lá, esse é o aldeído, tá? Se tiver par de elétrons no átomo central livre, em vez de ser trigonal plana, passa a ser piramidal. É o caso do NH3, ou seja, amônia,
do hidreto de fósforo e do CSOCl2. 5 átomos é sempre tetraédrica. Se tiver 5 átomos, vai ser sempre tetraédrica. Então é o caso do metano, do cloreto de silício, tá? E do clorato de fósforo. Bom, as ligações, se as ligações for covalente, tá? Lembra, ligações covalentes, elementos iguais, ou seja, hidrogênio com hidrogênio, se elementos são iguais, vai ser uma molécula apolar, ok? Vai ser uma molécula apolar. Se for covalente e os elementos forem iguais, vai ser apolar. Se for covalente e os elementos diferentes, vai ser polar, vai ter polo, porque vai ter uma diferença de eletronegatividade, ok? Então, vai ter polaridade. Todas as ligações iônicas são polares, ok? Então, sempre formam polos, tá? Então, essa foi uma visãozinha rápida que nós estamos fazendo aqui sobre esse assunto para vocês como revisão, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, ok? Fiquem com Deus.